Eu vi essa matéria e achei muito interessante trazer esse assunto para vocês. Escassez de água já provoca conflitos no mundo. Veja onde. Bora falar sobre isso aqui, acompanhe o vídeo até o final e peço que você compartilhe muito esse vídeo. Muito interessante, um assunto muito sério, muito grave. E fique atento até o final do vídeo. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo! Água. Água é muito bom para beber, tomar banho, cozinhar. Tudo você precisa da água. Água, assim, comer, você fica assim vários dias sem comer, mas sem beber água é embaçado, é complicado. E eu vou trazer uma matéria aqui que você já viu a introdução sobre a escassez de água no planeta Terra, no mundo, que já está gerando brigas, conflitos, está provocando muita inveja ou se não domínio em cima dos lugares que tem uma bacia hídrica, né? Uma bacia fluvial bem, como se diz, bem abastecida, como o país nosso, o Brasil, que tem muita água. Nós somos o país do planeta Terra onde tem maior concentração de água doce do mundo. Então por isso que os donos do mundo, aqueles que têm muito dinheiro, as famílias mais ricas ou as empresas, donos de empresas, por exemplo, como Coca-Cola e outras mais, estão de olho na água do Brasil. Vamos ler a matéria aqui, acompanhe até o final. O Brasil está enfrentando uma das piores crises hídricas de sua história. A falta de chuvas é apontada como um dos maiores problemas, mas o descaso com as reservas de água em nosso território também é considerado uma das causas mais importantes dessa situação. Porém, o nosso país não é o único que enfrenta esse tipo de dificuldade. Outros países e regiões também estão vivendo situações semelhantes, mas que já se transformaram em conflitos pelas fontes de água. Conflitos você pode entender como guerras mesmo. Em alguns desses lugares a guerra hídrica já dura anos, enquanto em outros a batalha começou faz pouco tempo. Em algumas áreas, porém, existe um risco iminente de eclodir mais uma disputa por esse recurso essencial para o ser humano, a água. Conheça as regiões e países que se encontram nessa situação. O primeiro é o Iraque. O Iraque. Você já está vendo a foto lá do Iraque. Uma mulher com a panela, lavando a panela num mar meio sujo aí, né? Tem muita sujeira nesse mar. É um país pobre, o Iraque é um país muito pobre. A situação do Iraque é bastante complexa no que diz a respeito à crise hídrica. Além de enfrentar secas constantes que prejudicam o padrão do tempo na região, o país é acusado de gerenciar muito mal suas fontes naturais de água e desestabilizar o país completamente nesse sentido. Outro fator que contribui para conflitos internos relacionados à escassez de água e à poluição, algo que também está indiretamente relacionado às políticas públicas. Em meados do ano de 2019, o primeiro-ministro do Iraque renunciou de seu posto em meio a protestos em massa do povo lá do Iraque, em parte por falta de acesso à eletricidade e à água potável.
está parecendo aqui o país, né? O Brasil também está nessa questão da eletricidade e água potável. O Mali, eita, país também que enfrenta muita pobreza e muita escassez de água. É um país africano que tem um povo sofrido. Mali é um país africano com parte de seu território abraçado pelo deserto do Saara. Esse é um dos motivos que explica a falta de água na região, que também é dominada por conflitos violentos. Fazendeiros e pastores disputam há anos os locais escassos de fontes hídricas, o que leva a milhares de mortes anualmente de pessoas. Em 2019, uma combinação de fatores acabou desencadeando um dos maiores massacres da região, que aconteceu no chamado Delta Interior de Níger, área central do país de Mali. O crescimento acelerado da população, tensões étnicas e grupos armados apenas adiciona ainda mais ingredientes por essas disputas de água no país, um país extremamente pobre e com muitos conflitos de guerras e escassez de água e eletricidade. Outro país é a Nigéria, país africano que também sofre muito com a pobreza e a escassez de água. Imediatamente ao lado do país de Mali, a Nigéria é outra nação que enfrenta uma crise hídrica sangrenta. Os conflitos violentos são responsáveis por deixar mais mortos do que os atentados causados por militantes do grupo islâmita Boko Haram. Desde o ano de 2010, a região norte do país, da Nigéria, dominada pelo deserto do Saara, tem protagonizado disputas que já deixaram milhares de mortos. Entre outras áreas da Nigéria, a falta de água tem provocado a migração de fazendeiros muçulmanos que acabam entrando em conflito com outras etnias pelo caminho. Outro país, na verdade dois países que têm falta de água é a Índia e o Paquistão. O rio Indo é compartilhado, né, o rio Indo, ou Hindu, no caso é Indo, não é Hindu não. O rio Indo é compartilhado entre Paquistão e Índia e tem sido o ponto de conflito entre os países por anos. No ano de 1960, o Tratado das Águas do Indo dividiu o controle do rio e seus afluentes entre as duas nações, mas tensões recentes mostram que as disputas não estão bem resolvidas. O Paquistão acusa a Índia de interromper o fluxo de água que deveria chegar para o país. Enquanto isso, os indianos alegam que o país vizinho utiliza a água como arma da disputa, na disputa pela Caxemira, região disputada entre as duas nações. Além de estar envolvida nos conflitos com os paquistaneses, a Índia sofre por conta das secas que provocam uma severa escassez de água no país. O constante atraso das chamadas chuvas de monções contribuem para a crise. De acordo com a estimativa de especialistas, 40% da população indiana pode não ter acesso à água potável até o ano de 2030. Quase metade da população da Índia. Lembrando que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo,
com mais de 1 bilhão de pessoas. Metade disso daria 500 milhões de pessoas sem acesso à água. Mas vamos colocar aí 400 milhões de pessoas sem acesso à água. Dá quase o dobro da população do Brasil, que é 213 milhões de habitantes. Irã e Afeganistão, também 2 países pobres e castigados pela escassez da água. O crescimento populacional acelerado, a infraestrutura deficiente e o governo corrupto têm causado tensões hídricas no Irã. Porém, o país também enfrenta disputas com o Afeganistão por compartilhar as águas do rio Helmand. Recentemente, os iranianos demonstraram uma grande preocupação por conta da construção de represas que devem diminuir o fluxo hídrico para o país, o que deve aumentar ainda mais as disputas, os conflitos, as guerras entre os 2 países, Irã e Afeganistão. Segundo estimativas, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas em mais de 15 países, ou cerca de 1/4 da população do planeta Terra, população mundial, enfrentam problemas sérios, graves, por conta de escassez de água potável. A maioria das nações está localizada no Oriente Médio, Ásia Central e Norte da África, uma das regiões mais secas e quentes do mundo. Além dos países mencionados acima, Jordânia, Israel, Catar, Turquemenistão, Omã, Kuwait e outros da região também estão sob tensão constante por conta da crise hídrica, crise da água. Estão sempre em pé de guerra. Se você gostou desse vídeo informativo, acho muito importante para você só saber sobre essa questão da escassez de água que tem aumentado cada vez mais no mundo, a falta de água potável no mundo, devido a cada vez mais a seca, as temperaturas altas. Deixe o seu dedinho no joinha chicotado no Like Splash. Se inscreva no nosso canal que a gente traz muito assunto interessante e deixe o seu comentário embaixo. O povo que sempre sofre mais é o povo pobre. Você percebeu aí nos países. Lamentável. Fui.